Obrigado, pastor Marcos, conduzindo-nos aí na oração. Agora abra sua Bíblia. Nós estamos dando continuidade aqui no estudo da carta de Paulo à igreja de Filipos. Abra aí no capítulo 3. Nós falamos semana passada sobre a importância de avançar. Paulo falou, olha, não alcancei ainda não, vamos avançar, olhando para frente, vamos para frente. E hoje nós vamos encerrar aqui o capítulo 3, pensando nos inimigos da cruz. Eu não sei se eu consigo mexer nisso aqui. Não consigo. Vai puxar a cruz para cá. Os inimigos da cruz. Hoje nós vamos pensar sobre essa importância, que está aqui no texto, né, do Paulo falando à igreja de Filipos, capítulo 3, versículo 17 ao 21, diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muito andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que coisa linda. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela orientação que ela nos traz, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a identificar, ó Deus, tudo aquilo que é contrário à cruz de Cristo, que é o poder da salvação, ó Deus. Poder, ó Deus, poder do Senhor, ó Deus, revelado ali na cruz, por meio do teu Filho, entregando a sua vida por nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a meditar e a aprender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. As grandes empresas no mundo têm a sua marca. Se você olhar lá, a Nike, por exemplo, tem um negocinho assim, né? Você olha e vê, sabe que é Nike. McDonald's, o M, né? Você olha, sabe, aquele M amarelo. Assim, tantas outras marcas. E na religião também não é diferente. O cristianismo tem a cruz, lá é a marca. Você olha para a cruz e vê, lembra do sacrifício de Jesus. Por isso que ela é tão atacada. Na história do cristianismo, nem sempre foi a cruz. No início do cristianismo, nós tivemos o peixe, que simbolizava, né, e ainda de alguma forma o peixe simboliza o cristianismo. Já tivemos também a bacia e a toalha como simbolismo lá em João 13, que Jesus lava os pés dos discípulos. Foi por algum tempo o nosso símbolo, que representava o cristianismo. Mas depois do Constantino, ele vê no alto uma cruz, um símbolo, e tem uma visão, e por meio desse símbolo ele recebe uma orientação divina e diz que por essa cruz você vai vencer, e ele vence uma batalha, e a partir dali o cristianismo torna-se uma religião oficial do império. E então a cruz entra como o nosso símbolo a partir de Constantino. Vai lá, vai ver o cristão, a cruz. Mas nós vamos ver, por exemplo, a flor de lótus, como lá no budismo, a estrela de Davi no judaísmo, a meia-lua mais a estrela no islã, o martelo e a foice no marxismo, e cada um vai carregar o seu, e tantos outros vão carregar aí o seu símbolo, e nós temos o símbolo da cruz, e sobretudo a cruz vazia, porque ele não está lá, ele ressuscitou. Aleluia. Olha aí. Alegria, devemos carregar essa cruz, devemos falar dessa cruz. E Paulo está falando aqui dos inimigos da cruz. São os inimigos da cruz. Versículo 17 diz: irmãos, sejam meus imitadores e observe
os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Falou que ele vai começar aqui para mostrar a importância, a relevância daquilo que ele quer trazer aqui por meio desse texto, e mostrar, revelar ali os inimigos da cruz. Mas antes disso ele fala assim: olha, vocês precisam olhar para mim, para o meu exemplo, e para o exemplo daqueles que vivem de uma forma digna, o exemplo daqueles que vivem da forma que eu tenho ensinado para vocês. Ele traz aqui duas informações: olhe para mim. Paulo está falando assim: olhe para mim. Ele está falando assim: olhe para esses que estão seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. Olhem para aqueles que vivem segundo o exemplo que eu tenho dado a vocês. Que responsabilidade nossa, que coisa linda que Paulo faz aqui. Ele mata no peito e fala assim: ó, está aqui, ó, exemplo. Gente, isso aqui é tremendo, pastor Marcos. É tremendo a gente olhar para o texto bíblico e chamar essa responsabilidade para nós hoje. Da gente chegar aqui hoje sem nenhuma pretensão de se achar, ou sei lá, achar que é mais do que alguém e tudo mais. Eu falei assim: olha, siga a minha vida. Eu sou um exemplo para a vida de vocês, meu filho. Eu sou um exemplo para a vida dessa igreja. Que coisa linda. E é isso que Paulo faz. E olha, se a gente for olhar para a história, para o exemplo que Paulo nos deixou, esse homem que do Novo Testamento, mas talvez, pelo menos de forma registrada, bíblica, um homem que nós temos mais material possível para ver como esse homem sofreu em prol do Evangelho. E ainda assim nos chama a viver uma vida de alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Um homem que viveu intensa luta. E ele fala assim: ó, olha para mim. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 16 até o 30, vai dizer o que Paulo passou, por algumas coisas de que Paulo passou. Olha, ele diz assim: são muitos ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que ele, em prisões muito mais, em perigos, em morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagem, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo da cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo... Meu irmão, o homem sofreu. E ele fala para a gente: olha para o meu exemplo. A gente vive Mas aqui Paulo está fazendo um contraponto, porque a gente, ele está trazendo aqui esses inimigos da cruz. A gente vai ver daqui a pouco uma teologia forçada, uma teologia barata, uma teologia sem sofrimento. E a gente está vivendo hoje, mais do que nunca, uma teologia, desculpa eu generalizar aqui, mas uma teologia coach, né? Você olha aí para os pregadores da internet, alguns pregadores da internet, que traz um evangelho coach, um evangelho no sentido negativo do coach, de que sua vida vai ser bênção, que vai ser tudo bem, que você vai vencer, você vai prosperar, e pare de sofrer. E Paulo, com a vida dele toda bagaçada, apanhando feito cachorro doido, apanhou muito, Paulo. E você olha para mim, me imitem, gente, que coisa linda. Imitar Paulo, com tantos perigos, com tantos açoites, que não faz parte da minha pregação. E é essa pregação que ele está trazendo um contraponto aqui, porque a gente vai ver daqui a pouco Paulo ele querendo trazer para a gente, para a centralidade da palavra.
Igreja do Senhor Jesus Cristo, talvez se a gente tivesse como Igreja Batista, uma igreja que mudasse um pouco a sua pregação para adequar ao estilo moderno, a nossa denominação cresceria muito mais. Cresceria, não tenho dúvida. Nós temos visto igrejas explodirem no crescimento aí, mas porque estão negociando a palavra. Paulo, ele diz assim: faça o que eu estou fazendo, me imitem. A gente teria, gente, de coração aqui, só crente maduro, culto de oração, só tem crente maduro. Teria a condição de você chegar ali, botar um palanque ali na Praça do Cruzeiro e falar assim: ó, faz o que eu estou falando, faz o que eu estou fazendo, imite a minha conduta, faça exatamente do jeito que eu estou fazendo, meu estilo de vida. Coisa linda. É isso que é cristianismo, gente. É isso que nós somos chamados a fazer. Ele está nos mandando aqui. Porque ele está falando não só dele, mas ele está falando: vivam, observem os que vivem segundo o exemplo que eu tenho dado. O povo do bem da igreja, porque nós temos na igreja, né? Nós temos na sociedade gente que está fazendo o que presta e gente que está fazendo o que não presta. Observe os que vivem segundo o exemplo que eu tenho dado a vocês. Paulo chama a responsabilidade para si e a responsabilidade para aqueles que ele discipula. Que coisa linda, gente. Que hombridade, né? Estão fazendo um curso de hombridade. É isso aqui, ó. Chegar para o seu filho e falar assim: filho, faça isso que o seu pai está fazendo. Coisa maravilhosa. Chegar aqui para essa igreja, pastor Marcos, a gente do púlpito, e falar assim: olha, faça o que eu, pastor Lúcio Flávio, estou fazendo, dedicando a vida a pregar o evangelho, a sendo marido que respeita a esposa, pai que cuida e que provê a sua casa. Coisa maravilhosa. Com tanta loucura. Hoje, infelizmente, a gente sabe, os pregadores, os pastores hoje, a gente sabe, a gente não é mais, não tem mais, pelo menos assim, os mais, estão mais atenados. Sabe que o pastor da igreja não é só ele que é o pastor da igreja. Eu não sou só o pastor dessa igreja. Essa igreja tem centenas de pastores da internet hoje. Eu falei, hoje você liga o seu celular, liga lá a sua internet e vai ouvir, sei lá, o pastor falando de tal, de não sei de onde, né? A gente não tem mais o privilégio de pastorear nossas ovelhas, não tem mais. Hoje nós somos parceiros, né? Tudo bem, se você consegue buscar fontes seguras, que é isso que Paulo está batendo aqui. Tem homens pregando o evangelho, inimigos da cruz. Eu fui fazer uma visita uma certa vez, uma ovelha minha que estava doente, e ela me compartilhou que enquanto ela estava doente, acamada, uma espécie de, sei lá, quarentena, estava lá em casa, no hospital. Eu falei assim: pastor, eu estou aqui vendo os pastores da internet. Aí, Mara, crente maduro, Givaldo, maduro, não é que chegou ontem, não. Aí ele começou a falar: estava ouvindo aqui uma pregação, pastor. Que pregação! Eu falei, aí falou o nome do pastor lá. Eu falei assim: misericórdia. Uma teologia que não é batista, longe, mas longe da nossa teologia batista, longe. Meu Deus do céu, tenha misericórdia, porque o que esse homem está aprendendo? Um crente maduro. Eu fico assim, Senhor, que ele esteja ouvindo uma mensagem bíblica, no mínimo. No mínimo. Talvez a teologia seja um pouco diferente, mas que seja bíblica. Paulo, ele está chamando a atenção aqui, olha, siga meu exemplo. Eu acho que quando nós vamos ler Atos capítulo 3, Pedro e João estão subindo para o templo, e lá aparece um homem pedindo esmola, e ele falou assim: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus, levanta. Mas antes disso ele falou assim: olha para mim, olha para nós. Essa responsabilidade,
diácono André, quando está lá no quartel, diante daqueles meninos, você olha para mim, olha para o sargento Sargento André, Gino, subtenente, desculpa aí, tenente. Se eu estou lá no quartel, eu já estou preso, né? Já. Se olha aqui, rapaz, o que eu estou fazendo, e faça isso que a gente precisa fazer. Alguém já disse que nós precisamos deixar 3 coisas nessa terra. 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo. Estava lendo agora recentemente a biografia de um grande homem. Seguiu uma outra vertente espiritual e tal, mas é um grande homem na nossa história chamado Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, grande homem, agora, pouco tempo atrás, século passado, resolveu seguir alguns ensinamentos de Cristo, ainda não sendo cristão, pelo menos dentro dos nossos moldes, dentro das nossas doutrinas. E Mahatma Gandhi, ele decidiu viver o cristianismo, ou os ensinamentos de Cristo, da não violência. Você conhece a história, você lembra pelo menos de alguma coisa dele. Mas o interessante que eu li dele agora, uma semana passada ou retrasada, no livro Alma Sobrevivente de Philip Yancey, recomendo essa leitura. Ele diz que uma mãe chegou para Mahatma Gandhi e falou assim: Mahatma Gandhi, olha, o negócio é o seguinte, eu preciso que o meu filho pare de comer açúcar. Ele está comendo muito açúcar, isso é prejudicial à saúde, se o senhor falar, ele vai ouvir, porque o senhor é um grande líder. E aí ele chamou o menino e falou assim: olha, volte aqui semana que vem. Aí a mãe, tudo bem, foi embora. Na outra semana voltou com o menino, botou na frente de Mahatma Gandhi e falou assim: olha, menino, para de comer açúcar. Mandou ele embora. A mãe falou assim: ué, não entendi nada. Por que o senhor não falou isso semana passada para o meu filho? Ele falou: não, porque semana passada eu também comi açúcar. E a minha palavra tem autoridade quando eu falo aquilo que eu faço, ou aquilo que eu não faço. Que coisa tremenda, cara. É isso que Paulo, ele nos chama a atenção aqui. E eu queria deixar aí uma pergunta de reflexão. Que características você poderia passar para alguém, para um discípulo, para um filho, para um soldado, para um cabo? Você olha, faz isso que eu faço. Eu sou honesto. Eu amo a minha esposa. Eu respeito a minha esposa. Eu respeito o meu marido. Eu não viajo em sites pornográficos. Faz isso que eu faço. Eu tenho algumas coisas na minha vida. Acho que a gente precisa falar. O Salomão, ele diz assim: o homem não elogia a si mesmo, não, que isso não é legal. Mas dentro do processo didático aqui, meus irmãos, meu computador, ele é aberto, ele não tem senha, cara. Se vocês, qualquer um daqui, quiser entrar no meu gabinete pastoral ali, entrar no meu WhatsApp, qualquer um, não tem senha, está lá aberto. Porque não tem cantada de mulher, não tem conversinha torta. Qualquer um pode entrar no meu computador lá e ver o que quiser. Não tem senha meu computador, de volta. Não tem. O meu celular tem sempre questão de segurança, porque tanto roubo aí, né? Mas lá em casa todo mundo sabe minha senha. Então, a gente vê uma geração tão escondida, tão cheia de coisa. Olha para mim. Olha, faça isso. Mas o texto nos diz, o texto prossegue, versículo 18, ele vai dizer: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo até chorando. Paulo, ele está chorando, dizendo as mesmas coisas, repetindo. Fala assim: olha, que são chorando, desculpa, eu vou aqui voltar. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz. Inimigos da cruz entre nós, andando entre nós. Aqui Paulo, aqui no caso de Paulo lá, né? Será que aqui nós, entre nós, hoje, também temos? Obviamente temos, cara. Temos
Porque Jesus já mostrou isso claramente na parábola do joio e do trigo. Não tem só joio não, gente. Não tem só trigo não. Tem joio. Tem muita confusão. E hoje dificultou um pouquinho mais por conta da explosão da internet. E aquilo que eu disse agora há pouco, todo mundo tem acesso a várias pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, olha o que Paulo diz. Vou destacar aqui 3 coisas rapidamente, nesse versículo 18. Ele diz, os inimigos da cruz. Aí ele diz, são muitos. Olha aqui, pois muitos, não são poucos, inimigos da cruz. Lá na igreja de Filipos, James, esses inimigos da cruz, eles trazem informações contrárias à cruz de Cristo. E são muitos, gente. E a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa estar atenta e olhar para aqueles que não são inimigos da cruz, como exemplo. Primeira coisa, a quantidade, são muitos. Outra coisa, o lugar, a ação, por onde eles estão entre nós, diz o texto, são muitos e estão entre nós, estão aqui sentados nos nossos bancos, estão falando dos nossos púlpitos, estão pregando nas nossas igrejas, estão recebendo os nossos likes. Muitos, André. Pastores, diáconos, liderança, professores de escola bíblica dominical, inimigos da cruz. Inimigos da cruz. Quando é que nós somos inimigos da cruz? Nós vamos ver daqui a pouco. Quem são esses inimigos da cruz? Paulo, ele fala chorando, ele repete isso, e as cartas de Paulo, ele traz isso de tamanha importância. São uma liderança que tem distorcido a Bíblia. Estão pregando coisas que não estão na Bíblia. Por isso a importância de pregar a Bíblia. Às vezes a gente vê algum pregador que vai para a Bíblia, meus irmãos, vocês precisam fugir disso. O cara abre a Bíblia e não fala o que está na Bíblia. É um monte, e tem gente pulando a alegria porque começa a falar de prosperidade, de cura, de não sei o que, a pessoa vai. Tem um monte aí, muitos, e estão entre nós, e eles são inimigos da cruz. Nós vamos encerrar aqui, falando aqui, como nós vamos identificar esse inimigo da cruz? Versículo 19, olha o que o versículo 19 diz: o destino deles é a perdição. Perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Olha que coisa. Olha os inimigos da cruz aqui, as características deles. Como é que nós vamos identificar a característica dele? Paulo, ele começa pelo fim. Ele fala assim, o fim deles é a morte, a destruição, é o inferno. Então os inimigos da cruz têm a finalidade perdição. Tudo aquilo que a cruz liberou e nos libertou, nos deu liberdade, esses caras são contra. Aqui Paulo, ele está lá no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele vai dizer, são os cães, são pessoas que estão vivendo uma vida. Olha, ele vai dizer aqui, cuidado com os maus obreiros, os cães, os que falam da falsa circuncisão. São esses caras que estão contra a cruz. Todas as vezes que nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e o sacrifício da cruz do Calvário, ele não é suficiente, nós somos inimigos da cruz. Os de falsa circuncisão aqui, eles estão dizendo para o povo que eles precisavam se circuncidar-se, eles precisavam viver ainda dentro do legalismo. A cruz não foi suficiente para salvar. Você pode perder a sua salvação, porque o sangue de Jesus derramado na cruz não foi suficiente. Precisa de legalidade. É esse que são os inimigos da cruz. E toda vez que nós vimos muita legalidade, muito farisaísmo, o cara muito fariseu, muito cheio de doutrina. Cuidado, cara. Ele está querendo roubar o poder da cruz, da graça liberada na cruz do Calvário, que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, e ponto.
consumou, está consumado. Todas as vezes que nós precisamos de mais coisas, fariseu. O Deus dele é o ventre. Rapidamente, dentro dos comentaristas, eles vão trazer duas possibilidades aqui. Primeiro, esse Deus dele é o ventre, eles estão falando dos legalistas. Aqueles que vão falar assim, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, todo cuidado com a alimentação que tinha no Antigo Testamento e que acabou ali em Atos, quando o lençol desce e Pedro tem aquela visão. Acabou. O véu rasgou, não precisa mais desse negócio. E tem uma outra linha que dos outros comentaristas, estudiosos da Bíblia, que vão dizer assim, não, aqui não são os legalistas, aqui são os liberais. Então, falam assim, olha, pode tudo, está liberado. Então, nós caminhamos dentro desses dois extremos, que Paulo ele vai dizer assim, o Deus dele é o ventre dele. A postura dele está pautada no seu ego. E ele prossegue, ele diz, a glória dele está naquilo que deviam se envergonhar. Que coisa, isso aqui, a gente vai encerrar com isso aqui, gente. A glória dele está pautada naquilo que eles deveriam se envergonhar. Quer uma cultura mais contraditória do que essa que nós estamos vivendo? Onde aquilo que causaria uma intensa vergonha, as pessoas estão se vangloriando, né? Às vezes, sim, eu tenho conversas com pessoas que não frequentam a igreja, por meio do atendimento na clínica, e as pessoas estão falando com uma certa vanglória, pastor Marco, de adultério. Isso não precisa ser na clínica, não. Nossos colegas de trabalho, que falam em alegria, porque estão conseguindo trair a esposa. Vanglória daquilo que deveriam se vergonhar. É esse tempo que nós vivemos. Conversei com um menino esses dias, de 17 anos, 18 anos, falando com maestria de como dominar um cigarro de maconha. Maestria. Como é que dobra, como é que é a erva, como é que... vangloriando pelo conhecimento que ele tem nisso. Olha o tempo que nós vivemos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Algo que deveria ser vergonha, as pessoas estão criando. É a inversão dos valores do nosso tempo. Inimigos da cruz. Por fim, Paulo ele vai dizer, olha, a nossa pátria está no céu, pois a nossa pátria está nos céus. Temos falado desse público aqui diversas vezes, e Paulo me dá aqui o respaldo para repetir, porque ele repete e repete chorando. Ele diz, eu vou repetir, porque até porque a educação ela tem esse processo de repetição. A nossa pátria é no céu, gente. Esses inimigos da cruz, eles estão pautados na terra, nas coisas mundanas. A mensagem que eles estão pregando é para o aqui e agora. É prospere, cresça, adquire, consiga as coisas. A vida espiritualmente positiva e de sucesso é a vida de sucesso das coisas. Que coisa louca. E Paulo falou assim, não é nada disso, vocês estão entendendo tudo errado. Esses inimigos da cruz estão aqui agora, na terra, na conquista. Mas aqueles que são amigos da cruz, sabe que a nossa pátria não é aqui. O que nós temos que conquistar não está aqui. É o céu, cara. É quando nós vamos tirar esse corpo da humilhação para recebermos o corpo da glória. Eu fico imaginando, pastor, o corpo da glória, como é que deve ser. Eu queria assim um cabelo lourinho cacheado. Eu queria. De anjinho, sabe? Eu queria. Imagina se vai ser assim, ó, ou então mais, sei lá, mais forte, né? Essa carcaça aqui empenada. Eu sei que vai tirar esse corpo velho aqui, empenado, André, cheio de. Como é que dá o nome daquele negócio na coluna? Bipo de papagaio, né? Tem aquele outro também do lordose, né? E todo esse rolo. E Jesus vai botar assim, ó, corpo de sua glória. Que coisa linda. É esse o nosso foco, igreja.
Essa é a mensagem da cruz, que Jesus ficou no nosso lugar, pagou o preço para nos dar uma vida eterna, gloriosa, santa, com Ele eternamente. Amém. É o céu. Quem são os inimigos da cruz? São esses cujo destino já está decretado. Perdição, inferno. O inferno existe, o céu existe, o inferno existe. Quem são esses? São os que têm o seu ego, o seu ventre como o seu Deus. Legalistas ou liberais? Quem são esses inimigos da cruz? São os que têm a glória na vergonha, aquilo que traz vergonha. E são os que pensam nas coisas da terra, estão focados na terra, na compra, no adquirir, no conquistar, no vencer aqui na terra. Perderam a visão do céu. Em nome de Jesus, que essa cruz, que a ressurreição de Cristo nos coloque no nosso foco correto, que a glória é o corpo ressurreto, é a presença de Deus, é morar na Canaã celestial. Aleluia. Você pode ficar de pé? Vamos orar. Olhe para os santos crentes, olhe para os profetas, olhe para Paulo, olhe para homens e mulheres piedosas, orem para nós, como igrejas verdadeiramente de Jesus Cristo. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, ó Deus, os falsos. Ajuda-nos, ó Deus, a identificar as palavras, ó Deus, que querem nos afastar da mensagem genuína, da mensagem bíblica, da mensagem cristocêntrica. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir em direção a Canaã celestial, a nossa morada eterna com o Senhor, ó Deus. Que a igreja não desvie o seu foco, nem para a direita e nem para a esquerda, olhando para o nosso Consolador, olhando para o nosso Jesus Cristo, olhando para o nosso alvo, para Cristo o ressurreto. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Tenham todos uma ótima noite e até domingo aí, no nosso culto da cantata aí. Faça um convite a um visitante aí. Deus abençoe. Culto da ressurreição. Maravilha. Domingo de manhã.